Amém, amados. Bênção. Quero ministrar sobre uma continuação do que eu ministrei pela manhã, né? E falando sobre, principalmente, como viviam e como eram esses cristãos. Quero que você abra comigo em Atos capítulo 2. Hoje pela manhã ministrei nesse capítulo, mas não sobre a vinda do Espírito Santo, mas sobre a mensagem, né, do apóstolo Pedro falando da obra de Cristo. E agora eu quero continuar no final desse capítulo que fala sobre a vida, né? Por exemplo, após a mensagem de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas, né? O caminho normal da vida cristã, um caminho que você entende, né, que Deus te salvou, confessa seus pecados, é salvo pela obra de Cristo, né, pelo convencimento do Espírito Santo, aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você começa a viver entendendo que você deve mudar, né, deixar as velhas práticas, deixar o velho homem e se revestir, né, do novo, se revestir daquilo que Cristo tem para a sua vida e aquilo que a palavra ensina, caminhar para o batismo e para uma vida cristã comprometida, né? Vivendo um viver semelhante a Cristo. Aqui fala a partir do verso 37, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, verso 37. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Eles ouviram a mensagem do apóstolo Pedro sobre a obra de Cristo e agora falam: o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aquele que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 120 pessoas estavam no cenáculo. Muitas pessoas ali receberam o Espírito Santo. Uma mensagem foi ministrada. E agora mais 3.000 cristãos se juntaram. Os próximos versos falam como viviam os convertidos. Verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus, essa é a sua palavra, Pai. Fale conosco nesta noite, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que Pedro fala aqui é: se arrependam. Se arrependam de uma prática que não agrada a Deus. Se arrependam de um caminhar que está te levando para a desgraça e não para mais perto da graça. Se arrependam de pecados, né, públicos, pecados particulares, pecados ocultos, né, pecados que ninguém conhece. Se arrependam. Se arrependam dessa vida.
Retorne para Deus. Creiam em Jesus. O ser batizado é: eu confesso publicamente que eu creio em Jesus, eu quero viver para Ele. Muitas pessoas hoje falam assim: eu quero ser batizado, mas não quer mudar de vida. O batismo é uma confissão pública de que você agora vive para Jesus, de que você agora vive para Deus. Naquela época, ser batizado era quase um decreto de morte, porque os cristãos eram mortos, perseguidos. Os historiadores da igreja falam que o sangue dos mártires, o sangue dos cristãos regava a igreja, de tantos cristãos que eram mortos. E o cristão não negava Jesus. O verdadeiro cristão naquela época falava assim: eu não quero adorar a César, eu não quero adorar os deuses pagãos, eu não quero adorar nada a não ser aquele que me salvou, aquele que se entregou por mim. Elas estavam confessando publicamente que criam no nome de Jesus. E aqui Paulo fala: e vocês, ao serem batizados, receberão o dom do Espírito Santo. Ver a Deus de forma clara. Ver a Deus dessa forma evidente. O dom do Espírito Santo não significa aqui o poder de falar em línguas. Mas trata-se aqui de um verdadeiro fruto da fé, da retidão, da paz, da alegria do Espírito Santo. É viver o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Aquele que enganava fala a verdade. Aquele que é estúpido agora é doce. Aquele que maldizia agora bendiz, profetiza, abençoa. Aquele que falava mal agora fala bem. Não abre sua boca a não ser para edificar. Aquele que tinha uma boca torpe agora tem palavras de esperança. Sabe? Aquele que tinha os pés direcionados para a prática do pecado, agora tem os seus pés direcionados para a prática da justiça. Viver uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida de compromisso com a santidade. Sabe? E isso é para todos aqueles que o Senhor chamar. Nessa Jerusalém daquele dia de Atos 2, havia pessoas de todos os povos, aonde o Espírito foi derramado e pessoas ouviam na sua própria língua os mistérios de Deus e recebiam o Espírito Santo através desse meio da graça, onde pessoas estavam ali buscando a Deus. O meio da graça é onde Deus se manifesta. Pode ser numa reunião de oração na rua, pode ser numa reunião de oração numa casa, pode ser numa reunião de oração numa escola, pode ser numa reunião de oração numa universidade, pode ser numa reunião de oração num tribunal, pode ser numa reunião de oração em uma igreja, pode ser um meio da graça e ali Deus vai se manifestando, comunicando à humanidade a sua fidelidade, comunicando à humanidade o seu amor, comunicando à humanidade a tua presença, manifestando à humanidade o teu Espírito. Eles estavam ali esperando a promessa de Deus do cenáculo e naquele lugar aberto, o Espírito Santo começou a falar, o Espírito Santo começou a agir, o Espírito Santo começou a se manifestar e aquele terraço se tornou um meio da graça, se espalhou pelas ruas de Jerusalém, se espalhou pelos lugares e Deus começou a trabalhar no meio das pessoas, sabe? Aperfeiçoando um caminho de santidade, uma fé santificadora, uma busca de oração, de estudo, uma comunhão do pão. Olha como eles viviam. Fala que depois dos 3.000 batizados, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que eles tinham? Tinham um bando de pessoas
que reproduziam os ensinos de Jesus. Não tinha nem os escritos ainda do Evangelho. Então pegavam as profecias do Antigo Testamento, pegavam aquilo que Jesus ensinou e alguns letrados escreveram e pronunciavam. E ali eles permaneciam. Foi essa graça que me alcançou. Foi essa palavra que me edificou. Foi isso que me transformou. Agora tem pessoas que têm a Bíblia, têm anos na igreja e não têm perseverado, têm abandonado a fé. Têm esquecido de Deus. Têm esquecido dos milagres, têm esquecido das promessas, têm esquecido dos livramentos, têm esquecido das bênçãos e têm abandonado Deus. Mas eles não, a primeira palavra que fala no verso 42, de como viviam os convertidos, eles viviam perseverando na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão diária, que eram 4 características dessa comunhão diária. Ao perseverar nessa comunhão, escutar a palavra. Eles escutavam. Não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. As características de quem perseverava era escutar a palavra. Eu escutei a palavra. Eu escutei o culto. Eu escutei a mensagem. Eu escutei a palavra. Agora o que eu faço? Eu compartilho. A segunda característica, eles escutavam, eles compartilhavam as coisas, eles recebiam a ceia do Senhor e eles oravam. Essa era a vida do cristão, além do seu trabalho, além da sua vida diária. Eles seguiam essas 4 características, eles ouviam a palavra, compartilhavam a palavra, participavam da ceia e de uma vida de oração. As características desses primeiros cristãos ao perseverar na doutrina, ao perseverar no ensino, ao perseverar na fé. Ouvir a palavra, compartilhar a palavra, participar da ceia e orar, perseveravam nisso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe? É importante isso. Em cada alma havia temor. A alma daqueles que se uniam, em meio à perseguição, em meio às dificuldades. Eles perceberam que o temor era primordial. Obedecer a Deus e perseverar nos seus mandamentos. Obedecer a Deus e se deleitar nos seus mandamentos. Era a base para os cristãos. Porque eles enfrentavam a morte diariamente. Ouvia-se já perseguição em vários lugares. Em toda a alma havia o temor. Em cada alma havia o temor. E eles viviam uma vida comum. Né? Na realidade, é que hoje nós ouvimos falar de comunismo, dessas outras coisas, que enfiaram ideologias e muitas coisas. Mas o comunismo puro no sentido é um ajudar o outro e viver em comunidade. Né? Sem ideologias, sem política, sem domínio do Estado. Mas era uma comunidade. Aqui era uma comunidade da fé cristã. Né? Eles tinham tudo em comum. Então, quem tinha algo, vendo a necessidade do próximo, ajudava. Quem tinha algo, vendo a necessidade do outro, ajudava. Barnabé, que foi um dos primeiros missionários, ele vendeu suas propriedades, era comerciante, vendeu tudo que tinha, entregou nos pés da apóstolo e foi fazer missão. E onde ele foi fazer missão, ele com o Paulo, foi o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos, porque viram neles
Alguém enviado por Deus que pensava no próximo. Cristianismo. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo em todos à medida que havia necessidade. E diariamente perseveravam-se unânimes no templo, tomando as refeições com singeleza, louvando a Deus, fazendo as suas orações. E eles não eram só bem vistos por Deus, eles eram bem vistos pelo povo. Os cristãos eram bem vistos pelas pessoas. Quando alguém muitas vezes ia perseguir, ia prender, as pessoas ajudavam os cristãos, porque eles ajudavam as pessoas. Eles viam nos cristãos pessoas que não estavam ali para fazer mal ou para explorar, mas sim pessoas que estavam para ajudar a comunidade, ajudar as vidas, ajudar as pessoas. E aqui, eles contavam com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando. Deus ia acrescentando. Quando nós vamos fazendo a obra do Senhor, o Senhor vai acrescentando na igreja, na vida, na família, aonde nós precisamos. Deus vai cuidando de todas as coisas. Se dedique a uma vida santa. Se dedique a uma vida de compromisso com Jesus. Se dedique a uma vida no altar do Senhor. Persevere na palavra. Persevere na comunhão. Persevere na divulgação do Evangelho. Persevere nas orações. Persevere no compromisso com o próximo. Persevere no amor de Jesus. Deus vai honrando, Deus vai abençoando, Deus vai cumprindo seus propósitos na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos ter agora a ceia do Senhor. Mas eu queria, enquanto isso, que você colocasse a mão no seu coração. Fala: Senhor, eu quero viver esse cristianismo puro, esse cristianismo verdadeiro. Senhor, eu quero viver para Ti, Pai. Eu quero cumprir os Teus propósitos. Senhor, usa a minha vida de maneira preciosa. Usa a minha vida aonde eu trabalho. Usa a minha vida onde eu vivo. Usa a minha vida por onde eu passeio. Use a minha vida nos meus relacionamentos. Use a minha vida, Senhor, na minha família. Use a minha vida, Senhor, Pai, caminhando com os irmãos. Use a minha vida na igreja, Senhor. Pai, reaviva o dom que há em mim, Senhor. Se eu tenho estado na Tua casa e não tenho Te servido, se eu tenho estado na Tua casa e não tenho trabalhado, se eu tenho estado na Tua casa e não tenho pregado o Evangelho, Pai, reaviva, Senhor. Pai, me levanta, Senhor, me ajuda a perseverar, Pai. Eu tenho ouvido a Sua palavra, mas eu não tenho compartilhado ela com ninguém. Eu tenho ouvido a Tua palavra, mas eu não tenho discipulado ninguém. Eu tenho ouvido a Tua palavra, mas eu não tenho pregado o Evangelho àqueles que estão indo para o inferno. Levanta a minha vida, Pai, levanta, Pai, a minha vida, Senhor, para que eu possa, Pai, levar a Tua mensagem, para que eu possa viver de forma santa, para que eu possa viver comprometido com o Teu Evangelho, para que eu possa viver, Pai, comprometido com a Tua obra, com a Tua igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, encha o meu coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo derrame fogo sobre a minha vida, Pai, e que a Tua palavra possa ser ministrada em nome de Jesus. Amém.